Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. Nós abrimos essa edição com informações lá do Rio de Janeiro. Os rodoviários entraram em greve nesta terça. Nenhum articulado do BRT estava rodando e algumas estações nem sequer abriram. Os passageiros tiveram dificuldade para chegar ao trabalho ou voltar para casa. Alguns relataram esperar até 2 horas em linhas regulares. A paralisação foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho. O prefeito Eduardo Paz disse que estranha a paralisação ter se concentrado em motoristas do BRT. Ao todo, 3 milhões de pessoas utilizam ônibus na capital fluminense. A greve da categoria é por tempo indeterminado. Agora, mudando de assunto, de volta a São Paulo, vamos juntos ao vivo até a Praça da República, aqui na região central. Hoje o dia amanheceu com o céu mais limpo. O sol aparece tímido entre nuvens nesse momento. E na minha humilde opinião, hoje o dia está lindo. De volta aqui comigo, já adianto que uma nova frente fria chega com força ao Brasil ainda nesta terça. As áreas de instabilidade devem aumentar as condições para a chuva forte aqui em São Paulo. Hoje a mínima por aqui é de 19 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Agora vamos para uma atualização do conflito no leste europeu. No 34º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aconteceu uma nova rodada de negociações em busca de um cessar-fogo. As tropas russas vão recuar e reduzir ataques em Kiev e os arredores da capital ucraniana, segundo anunciou o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin. E hoje o presidente americano Joe Biden disse que não vai se retratar por dizer que seu colega russo Vladimir Putin não deve permanecer no poder. O americano afirma que expressou uma indignação pessoal e não uma política de favor da mudança de regime. Não estou me retratando em nada. O fato é que eu estava expressando a indignação moral que senti em relação à maneira como Putin está lidando com as ações. Apenas brutalidade. E então vou deixar claro. Eu não estava nem estou articulando uma mudança política. Estava expressando a indignação moral que sinto. Não peço desculpas por isso. I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. Vários líderes e analistas independentes consideraram um erro o comentário feito por Biden em Varsóvia ao final de uma viagem diplomática de 3 dias. O democrata afirmou que este homem não pode permanecer no poder em referência a Putin. Biden disse ainda que não está preocupado com a escalada das tensões com Putin após os comentários. Mas o presidente americano deixou as portas abertas ao afirmar que uma reunião com Putin dependeria do que ele falar sobre se há algo em um encontro que possa acabar com esta guerra e reconstruir a Ucrânia. O governo ucraniano afirma que até 10 mil pessoas podem ter sido mortas desde o início da invasão russa há mais de um mês. E mais informações sobre o conflito você acompanha ao longo da nossa programação. E uma informação preocupante sobre saúde. Você sabia que consumir adoçantes artificiais pode aumentar o risco de câncer? Pelo menos é o que diz um estudo realizado na França. Vamos conferir. Pessoas que ingerem quantidades de adoçantes acima da média são 13% mais propensas a desenvolver tumores malignos, de acordo com uma pesquisa publicada na revista PLOS Medicine. Para chegar a essa conclusão, cientistas coletaram diários alimentares de mais de 100 mil adultos durante quase 8 meses e os ajustaram a outros fatores como idade, índice de massa corporal, atividade física e ingestão de gordura. Eles descobriram que o aspartame foi associado a um aumento de 15% no risco de todos os cânceres e de 22% no risco de câncer de mama. As taxas foram tão altas em consumidores excessivos de adoçantes artificiais quanto em pessoas que consumiram quantidades acima da média de açúcar.
Isso leva a crer que os edulcorantes artificiais e a ingestão excessiva de açúcar podem estar igualmente associados ao risco de câncer, segundo os pesquisadores. No entanto, é preciso notar que esse estudo não fornece nenhuma evidência e relação com o câncer e também não aborda o uso de adoçantes naturais, como estévia. Porém, os cientistas recomendam não utilizar edulcorantes como alternativa ao açúcar em alimentos e bebidas. E antes de encerrar, vamos para uma última informação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a sua ficha de filiação ao Partido Republicanos na noite de ontem em Brasília. Até o fim da semana, ele deverá deixar o cargo para disputar o governo paulista. O ministro participou de uma entrevista exclusiva aqui na RIT. Vamos acompanhar um trecho. Ministro, primeiramente, muito obrigado por aceitar a entrevista, o nosso convite aqui na RIT. Eu que agradeço, Alexandre, é uma honra estar aqui. O senhor formou um time de técnicos. Num eventual governo Tarcísio aqui em São Paulo, terá o mesmo perfil? Não pode ser diferente para dar certo. Se a gente quer que esse projeto seja bem sucedido, a gente precisa ter um bom plano e um time de técnicos aptos. Esse foi o maior ensinamento que eu tive com o presidente Bolsonaro. A ideia é montar um secretariado também do mesmo jeito, com técnicos, com gente de mercado, com gente experiente no setor público, gente que conheça o orçamento, que não adianta vender política pública para as pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se não tiver aderência orçamentária. Então a gente tem que construir a política aderente ao orçamento. E o bom técnico, ele descobre os caminhos, né, para desenvolver as boas políticas públicas. Uma vez conversando com um grande empresário de sucesso em São Paulo, ele me disse: eu não sou político, eu sou gestor. E repetia isso várias vezes. E o Tarcísio de Freitas, ele não é político, é técnico? Eu sou um técnico, eu sou um gestor, mas observe, quando você está em determinadas funções no executivo, você não consegue dar resultados sem ter uma boa articulação, sem ter capacidade política. Olha que nós fizemos mudanças em marcos regulatórios, mudanças de leis importantes. A lei que alterou o tempo de carteira de motorista, que antes se renovava a cada 5 anos, hoje se renova com 10. A lei que aumentou a pontuação para se perder a carteira. A lei que trouxe de volta o transporte ferroviário para o Brasil, né, que é a lei de autorizações ferroviárias, a lei que trouxe a cabotagem para o Brasil, que é a navegação entre portos, o Brasil com uma capacidade enorme de costa, né, de litoral, não usava esse potencial para o transporte. Então a gente pode fazer um transporte entre portos muito mais barato. E olha, para aprovar essas leis no Congresso, precisa ter capacidade política, precisa ter articulação, diálogo. Como a gente conduziu o maior programa de concessões da nossa história, a gente tem interfaces com o Tribunal de Contas da União, com o Judiciário, e exige também capacidade de diálogo, de convencimento. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã com novas informações. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Eu espero você. Até mais.